Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma videoaula e nesta videoaula eu quero tratar com você um pouco sobre a primeira lei da termodinâmica. Nas aulas anteriores nós falamos um pouquinho sobre calor, falamos um pouquinho sobre gás ideais e falamos um pouquinho sobre transformações gasosas. Hoje nós iremos falar ou ficar especificamente no conceito de energia, no que diz respeito à primeira lei da termodinâmica. Vamos lá? Bem, antes de iniciarmos sobre o conceito propriamente dito, vamos falar um pouquinho sobre em que contexto se deu a primeira lei da termodinâmica. Quais eventos históricos estavam ocorrendo que provocaram esse boom na ciência no que diz respeito às máquinas térmicas. A primeira revolução industrial ela vai acontecer na França, especificamente no século XVIII, e foi marcada pela invenção da máquina térmica ou a máquina a vapor. Na verdade, quando a gente fala isso, estamos falando apenas da substituição da mão de obra de tração animal pela máquina. Só isso, porque a máquina térmica, uma das primeiras que se tem registro, é a Eolípia de Hieron, aproximadamente no primeiro século antes de Cristo. Então, no século XVIII, esta revolução industrial vai acontecer exatamente sobre a máquina a vapor, a troca ou a substituição das máquinas manuais ou de tração animal. Isso no século XVIII. Já a segunda revolução industrial se deu no fim do século XIX e começo do século XX, com basicamente a substituição da máquina a vapor por máquinas elétricas ou movida a petróleo, certo? Então, a primeira lei da termodinâmica nós vamos abordar, e você já deve ter percebido, nós vamos falar um pouquinho sobre energia. Nas aulas anteriores nós falamos um pouco sobre calor e não temos como falar de calor sem falar propriamente do conceito de energia. Nós vimos que calor não é um corpo, não é uma coisa. Um corpo em si não possui calor. Calor, como nós vimos, é o nome dado ao processo de transferência de energia de um corpo para outro que se encontra em temperaturas diferentes. Portanto, nós vimos que isso foi um processo histórico. Vamos fazer uma revisão bem rapidinho daqui a pouco, e aí a gente dá continuidade sobre os conceitos envolvidos na primeira lei da termodinâmica. Então aí nós temos um pouquinho do contexto em que ela se dá na primeira e na segunda revolução industrial, e aí nós vamos fazer um questionamento para que nós possamos pensar no seguinte. Vejamos só. Primeiramente, vamos analisar esta gravura, não é uma foto, né? Ou seja, a época, nós não podemos dizer que isso aí é uma fotografia, mas a gente pode ver que aqui nós temos crianças executando a extenuante tarefa de extrair carvão de uma mina na Inglaterra para queimar nas máquinas a vapor. Isso aqui é uma xilografura do século XIX, cujo autor é desconhecido. Então, nós vamos pensar o seguinte: aqui nós temos crianças trabalhando, aqui nós temos já uma imagem mais um pouco, vamos dizer, não é bem uma xilogravura, mas é uma imagem já mais bem ilustrada, né? Vamos chamar de uma fotografia. Então aqui nós temos adultos supervisionando crianças. Então veja bem, a gente fala de revolução industrial do século XVIII, que é
questionamento que nós vamos fazer daqui a pouco. Mas a Revolução Industrial do século XIX, você tem aqui crianças trabalhando. Aqui nós temos uma máquina, porém uma máquina com tração humana. Vamos chamar tração animal e racional, mas era frequentemente usado também o boi nas moendas, né? Enfim. E aqui nós temos novamente crianças trabalhando, e eu trago esta imagem agora aqui já uma em animação. Deixa eu ver se eu consigo colocar, onde a gente pode ver crianças estudando, né? Claro, nós temos o nosso contexto atual, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai estabelecer regras para o trabalho infantil. Só é permitido adolescentes acima de 14 anos trabalhar na condição de aprendiz. Criança não deve estar trabalhando. Criança diernamente deve estar na escola ou brincando na escola ou em casa, tá bom? Então, eu só queria trazer esse paralelo entre o século XVIII e hoje o século XXI, e também fazer o questionamento que temos aqui para a gente pensar. Nos dias atuais, a situação do trabalho infantil é diferente da que acontecia no século XVIII e XIX e início do século XX? Então, claro que nós podemos responder que sim, é diferente, ou pelo menos deveria ser, né, gente? Vamos nos ater apenas à situação legal. Adolescente só pode trabalhar na condição de aprendiz somente, tá? E quando a gente fala de criança, vamos separar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai dizer que criança é todo ser de 0 a 11 anos incompletos. De 12 em diante já se classifica como adolescente. Então é claro que hoje a situação é diferente, não quero entrar aqui em polêmicas, eu trabalhei e não fui traumatizado, enfim, essa é uma situação atípica. O ideal é criança na escola, criança estudando, criança brincando, tá bom? Então é uma coisa para você se pensar. Este questionamento é mais para uma situação presencial. Na nossa modalidade online, nós vamos nos eximir de comentar suas respostas, não vai dar, é claro, né? Mas para você pensar ou ficar indagando-se ou fazendo pesquisas, vamos falar um pouquinho sobre a segunda questão. O que você sabe a respeito da terceira revolução industrial iniciada na segunda metade do século XX? Algo para você pensar. É claro, eu já deixo aí na tela uma sugestão. Então, voltemos para o slide anterior e vejamos o que tínhamos na primeira revolução industrial. Na primeira revolução industrial, nós temos a substituição da mão de obra, vamos chamar de tração animal, pela máquina a vapor. A segunda revolução industrial, nós temos a substituição da máquina a vapor por motores elétricos. E a terceira revolução industrial, vou deixar você pensar, se questionar, embora já tenhamos aí em tela algo sugestivo. Aqui nós estamos vendo algo da área de TI ou da informática, né? E aqui nós estamos vendo, é claro, a primeira revolução industrial vai ocorrer com a máquina a vapor, a Maria Fumaça, não é isso? O trem movido a carvão ou a lenha, a caldeira era aquecida por meio do calor ou da energia térmica. E aqui a gente está vendo algo um pouco mais moderno, alguns trens que podem se locomover, é claro, por energia elétrica ou até mesmo por levitação magnética, como é o caso do trem-bala. Feito esse contexto, para a gente ter uma noção sobre o conceito termodinâmico ou de energia que nós iremos abordar, vamos avançar um pouquinho mais.
Então, termodinâmica é a área da física que estuda os processos que regem as relações entre trabalho e energia térmica. O foco da termodinâmica é a relação entre as energias térmica e mecânica e os processos de transferência de energia que fica disponibilizado para a realização de trabalho, assim como a direção das transferências de calor. A fim de compreender melhor as leis da termodinâmica e as máquinas térmicas, é interessante retomar o estudo dos gases, entendendo essas leis com base no comportamento deles. Isso porque no interior de uma máquina térmica, os gases propiciam a troca de energia entre o interior e o exterior da máquina, de maneira que se forma um sistema termodinâmico composto de 3 partes: a fonte de calor, a máquina realizando movimento, ocorrência de trabalho e o meio externo. Então, se você achar necessário, volte nas videoaulas anteriores e faça uma revisão sobre as trocas gasosas. Das trocas que nós abordamos, nós falamos da transformação isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Tá bom? A transformação isotérmica é aquela transformação onde vai ocorrer com a temperatura constante, variando a pressão e o volume. A transformação isobárica vai ocorrer a pressão constante, variando a temperatura e o volume. E a isovolumétrica vai ocorrer a volume constante, variando a temperatura e a pressão. Tá bom? E se quiser um pouquinho mais sobre a aula anterior, que nós vimos sobre a equação geral dos gases e também a equação de Clapeyron. Bom, vamos só fazer uma revisão. Nós vamos começar a falar agora sobre energia de um sistema. Então, primeiramente, vamos recapitular o conceito de conservação da energia. Ou a gente poderia nos indagar o que é energia. É claro que, como nós vimos, eu não posso dizer que energia é isso, energia é aquilo. Nós não podemos definir energia. Energia ela é mais fácil de ser percebida nas suas várias formas, como por exemplo, energia cinética, energia térmica, energia elétrica, energia eólica e por aí vai. Mas uma coisa é fato e nós temos que ter ciente na nossa memória sobre o princípio da conservação da energia. O princípio princípio da conservação da energia é o conceito mais importante que a gente deve ter quando se fala de energia, tá bom? Então, o que diz o princípio da conservação da energia? Nós vamos falar dele agora detalhadamente, mas eu acho que esta frase do Poincaré, ela resume basicamente. A época em que ele falava isso, nós tínhamos várias definições para a conservação da energia. E o Poincaré vai dizer que não nos resta mais que um enunciado para o princípio da conservação de energia. Existe uma coisa que permanece constante. E aí nós vamos ver por que ele fala existe uma coisa. Porque à época o cunho da definição nós não tínhamos e ainda não temos, né? Mas nós temos hoje um conceito para o princípio da conservação da energia e nós vamos ver alguns que a época ou anterior ao Poincaré tentaram elucidar ou dar uma explicação sobre isso. Por exemplo, no século XVII nós temos a ideia ou o uso do vapor para a produção de energia, mas você não diz energia é isso. Depois nós temos, como nós já vimos também nas aulas anteriores, a ideia do flogístico. Hoje, quando a gente diz que calor, um corpo em si não possui calor, por exemplo, essa garrafa está gelada,
uma xícara de café está quente. Então, frio, gelado, quente, são percepções, são sensações humanas, e eu não posso dizer que ela possui calor, porque calor é o conceito, é o nome dado ao processo de transferência de energia entre corpos que se encontram em temperaturas diferentes. Isso nós conhecemos hoje e vamos ver já quem nos deu esta definição, não é isso? Então, nós tínhamos primeiramente a ideia do flogístico. O que era flogístico? A palavra vem do latim, flogístico, que é uma substância ígnea, que quer dizer que inflama. Flogístico. O flogístico era uma substância material que após a queima se perdia, não é? Por exemplo, você imagine um pedaço de madeira. Ao queimar, você antes mede a sua massa numa balança e após a queima você mede o que restou desta queima, cinza, o restante, na balança, e é claro, a massa é menor. Então o flogístico era entendido como aquela parte, aquele fluido substancial que se perdia. Depois o Antoine de Lavoisier vai pôr fim a esse paradigma, esse pensamento do flogístico, propondo a ideia do calórico. Calórico era uma substância que vinha de fora. Olha como eu escrevi calórico. Calórico. Pronto. Então, o Lavoisier, basicamente você pegar, por exemplo, a palha de aço, medir a sua massa e molhar, né, ou deixar exposta, você vai ver que ela vai ocorrer uma reação química de oxidação, né? A ferrugem, o oxigênio do ar, ele vai oxidar e, é claro, a massa vai aumentar. Então, o Lavoisier tinha a noção do calor dessa substância que vinha de fora, provocada pela oxidação. E aí, posteriormente, se você quiser, nós temos também a ideia a relação de energia proposta por Maia. Depois nós vamos pular aqui um pouquinho sobre a ideia de energia de volta e vamos diretamente falando flogístico, calórico e a ideia do Conde de Rumford, para a gente poder ganhar tempo. O Conde de Rumford vai propor, claro, ele não foi o único, né? O Conde de Rumford e Joule, ele vai propor a ideia de, não como flogístico, algo substancial que se perdia, nem como calórico, algo que vinha de fora para o sistema, mas a ideia de transferência de energia a partir do atrito. Por exemplo, aqui nós temos uma situação complexa com o que o Rumford vai trabalhar, a ideia do atrito das balas de canhões. Mas você tem uma ideia bem mais simples, que é você pegar duas barras de gelo e atritar uma na outra. Ao atritar, você vai ter um aumento da temperatura que vai fundir. Nós já estudamos o que é fusão, passagem do estado sólido para líquido, vai fundir, vai derreter e ela vai grudar uma na outra. Ou seja, nós temos a ideia de transferência de energia de um corpo para outro, sem que necessariamente venha energia de fora ou saia energia de dentro do sistema, certo? Então, o Conde de Rumford vai por fim a ideia do calórico, e propor o que nós conhecemos hoje como calor. Então, toda essa historinha que eu contei agora, você pode perceber que calor não é uma coisa. Calor é um conceito, é o nome dado ao processo de transferência de energia. Por isso, como nós tratamos nas aulas anteriores, que se um corpo perde energia, sua temperatura diminui. Se um corpo ganha energia, sua temperatura aumenta. E o calor é exatamente
Isso, a transferência de energia entre corpos que se encontram em temperaturas diferentes. Feito esta breve revisão, vamos avançar com o experimento do Joule, o experimento do equivalente mecânico do calor. O Joule vai realizar uma série de experimentos, mas a gente vai tentar ganhar tempo. Aqui está basicamente o experimento realizado por ele, onde puxando será que eu poderia tentar? Vamos lá. Puxando um corpo por tração animal, ele movimentava hastes aqui dentro e media o aumento, a elevação da temperatura. Então, o experimento que o Joule realizara ainda no século XIX, nós temos um percentual de erro de 0,99, menos ou 1%. Então, o experimento que o Joule realizou, ele encontrou um valor de 4,184 joules por caloria, e esse é o que nós temos o valor como aceito hoje. Uma caloria equivale a 4,1868, que é um valor que a gente pode, claro, você já deve ter percebido, caro aluninho que está se preparando para o Enem, este valor pode mudar. Alguns enunciados dirá para você: considere uma caloria equivalente a 4,2 joules, certo? Nós estamos arredondando este número. Ou o enunciado pode dizer para você: considere uma caloria igual a 4 joules, ou, se preferir, considere uma caloria igual a 4,1 ou 186 joules, tá bom? Então, esta relação de energia, caloria e joule se dá exatamente ao experimento de Joule, James Prescott Joule, certo? Então vamos avançar um pouquinho e agora vamos falar sobre energia interna. Então nós já fizemos aulas sobre termometria, não foi? Vocês estão lembrados? Como medir temperatura ou converter da escala Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin e vice-versa. Nisto nós dissemos a definição de temperatura. Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas, maior será a temperatura do sistema. E nós agora vamos falar um pouquinho também sobre energia interna, que também nós falamos nas aulas de transformação gasosa. Estão lembrados? Energia interna é a energia cinética média das partículas. Quanto mais agitado, maior é a energia. Se temperatura é o grau de agitação das moléculas, quanto mais agitada, maior a temperatura. Se a energia interna do sistema é a energia cinética média, energia cinética é a energia do movimento. Quanto maior o movimento, maior a energia. Então eu já posso estabelecer uma relação de proporcionalidade entre a temperatura e a energia interna. Ou seja, eu vou dizer que a variação de energia interna é proporcional, a variação de temperatura é proporcional à variação de energia interna do sistema. E quando eu falar energia interna do sistema, eu estou falando da energia cinética média das moléculas, o movimento das moléculas, tá bem? Então vamos ver alguns casos. Se esta relação de proporcionalidade se verifica, então o que acontece se um gás que está sofrendo uma transformação, é claro, e a uma temperatura constante? Se a temperatura é constante, não há variação de temperatura. Então nós vamos dizer que a variação de temperatura é zero. Consequentemente, a variação de energia interna do sistema também é zero, não muda, tá bom?
Segundo caso. Agora nós vamos considerar o caso em que o sistema está sendo resfriado. Se você quiser fazer uma leitura, faça, mas é uma coisa bem simples. Imagine uma dada massa gasosa tendo sua temperatura diminuída. Ora, se a temperatura é reduzida, se ela sofre uma diminuição, nós podemos dizer que a variação de temperatura é menor que zero, consequentemente, a variação de energia interna é menor que zero, certo? Se terceiro caso, ou seja, o caso em que o gás está sendo aquecido, ele recebe energia de alguma forma, pode até ser, por exemplo, uma chama aquecendo o sistema, mas de tal modo que, se ele recebe energia, nós vamos dizer que há um aumento da temperatura, logo a variação da temperatura é maior que zero. Se a variação de temperatura for maior que zero, a gente pode dizer também que a variação de energia interna também será maior que zero. Por isso, neste caso, se a temperatura aumenta, a energia interna também aumenta, certo? E aí você pode verificar isso para os anteriores também. Se a temperatura diminui, a energia interna também diminui, e assim sucessivamente. O exemplo anterior foi a situação em que a temperatura é constante. Antes de nós passarmos para a primeira lei da termodinâmica, nós estamos falando de uma relação entre temperatura e energia interna do sistema. Esta energia interna, eu estou colocando aqui uma equação e vale aqui fazer um comentário. Ou seja, como é que eu calculo a energia interna do sistema? Eu calculo justamente por esta equação, certo? Nós já conhecemos essas grandezas físicas das aulas anteriores, não é isso? N é o número de mol. Eu vou tentar ganhar tempo, gente, mas você tem isso anotado na videoaula anterior. N é o número de mol. Quer dizer quantidade de matéria, e o seu diminutivo no latim molécula, pequena quantidade de matéria. Então nós já falamos um pouquinho. Esta equação vai nos dizer que a energia interna do sistema, ela depende ou é proporcional ao número de mol, a constante universal dos gases e a variação de temperatura. Queria eu agora comentar um pouquinho sobre esse fator 3 meios. No ensino médio, a gente trata energia interna apenas para gases monoatômico. O que é um gás monoatômico? Bom, como o próprio nome já diz, mono quer dizer um átomo, quase isso, tá? Gases monoatômicos são aqueles cuja sua estrutura tem como característica apenas átomos de uma natureza. Por exemplo, o oxigênio, gás oxigênio, eu tenho 2 átomos. Se eu tiver só uma molécula só, eu tenho 2 átomos. Porém, o átomo tem a mesma natureza, aqui é só oxigênio, certo? Oxigênio. Ai, meu pai, não se escreve assim. Oxigênio, pronto. Isto é um gás monoatômico. Hidrogênio também, H2, né? Monoatômico. Agora, se eu falar dióxido de carbono, eu tenho um gás diatômico. Ou eu posso falar também monóxido de carbono, é diatômico. Esta equação, ela vai mudar diatômico a depender do gás que você está falando, tá bom? Diatômico. Mas para o ensino médio, a gente trata apenas gases monoatômicos. E se um gás ele é monoatômico, então o nosso fator é 3 meios de nRT. E aí, quando você chegar ao nível superior, não sei, vai para a área de direito, a área de humanas,
tá livre disso. Mas vai para a área de química, de engenharia, de física, bom, você não estará. E aí você vai tratar os gases diatômico, triatômico. E se um gás ele é diatômico, a nossa equação ela é 5/3. Opa, 5/3 não, perdão gente, 5/2 de nRT. Porém, no ensino médio, a gente trata apenas gases monoatômico, aquele que temos apenas átomos do mesmo elemento, tá bom? E se o gás ele é monoatômico, a nossa equação é 3/2 de nRT. Tudo bem? Muito bem. Então, se eu quero calcular a energia interna do sistema, basta conhecer o número de mol, a constante universal dos gases e a variação de temperatura. Esta energia é calculada por esta equação, tá bom? E propriamente dito agora a primeira lei da termodinâmica, que vai falar sobre a energia do sistema. Qual é o princípio da conservação da energia? Em um sistema fechado, a energia total se conserva, certo? Ou seja, a energia que eu tenho inicialmente é a mesma energia que eu tenho no final, tá bom? Esse conceito também ele vai ter a sua particularidade também na lei da conservação da massa de Lavoisier. Lavoisier vai dizer que toda reação química obedece sempre à mesma proporção em massa, ou também lei das proporções das massas, né? E também lei da conservação da massa. Muito bem, então a primeira lei da termodinâmica vai falar sobre a energia disponível no sistema. E equacionalmente ou matematicamente eu posso dizer que a variação da energia interna ΔU de um gás ideal é obtida pela diferença entre a quantidade de calor Q recebida do ambiente externo ou fornecida para ele e o trabalho tal ou W, tanto faz, realizado nesse processo. Então, matematicamente, aqui está ela, eu posso dizer que a primeira lei da termodinâmica diz respeito à energia presente no sistema. Ou seja, a energia interna será igual à quantidade de calor cedida ou recebida menos o trabalho realizado pelo ou sobre o sistema, que nós iremos tratar dessas nomenclaturas nas aulas posteriores, tá bem? Então vamos lá. Nós vamos dar uma pausa para aqui, para que a aula não fique tão longa, e vamos tentar agora fixar esses conceitos na nossa memória, tá bom? Vamos lá. De uma maneira bem simples, bem básica, acho que eu acabei trocando os slides, deixa eu começar pelo exemplo 1. Opa! Vamos lá, exemplo 1. A energia interna de um gás é a medida da energia cinética média de todas as suas partículas. A energia interna contida em 2 mols de um gás monoatômico ideal a uma temperatura de 300 Kelvin é de aproximadamente. Então, para nós respondermos este problema, vamos só calcular a sua energia interna, que, como eu já falei para você e a nossa questão já adiantou também, o gás é monoatômico. Se o gás é monoatômico, a nossa equação é 3/2 de nRT, tá bom? Aí você diz, não, professor, mas eu vi lá um ΔT. Tudo bem, eu ponho aqui, tá bom? E se eu não quiser colocá-lo, eu coloco apenas um T, mas aí você já fica sabendo que este T é a variação de temperatura, que para o nosso caso não é nenhum problema, porque ele já nos disse que a temperatura é 300 Kelvin, ou variou 300 Kelvin nessa circunstância, tá bom? Então é só substituir, vamos lá? Então, ΔU é igual a 3/2 de N. Quem é N? N é o número de mol, e o texto vai nos dizer que eu tenho 2 mols.
mols ou moles, tanto faz. A constante ela vai nos dizer que é 8,37 vezes a variação de temperatura, que é de 300 Kelvin. Aqui está, tá bom? Então, eu tenho várias maneiras de resolver isso. Escolha a que você preferir ou achar mais fácil, tá bom? Eu posso ver aqui que tem um 2 aqui e tem um 2 aqui, então eu posso cortar ou cancelar. Tudo bem? Tudo bem, então vamos prosseguir. Então, ΔU é só, eu vou ter que multiplicar 3 vezes 8,37 e o resultado vezes 300. Vamos ver se eu consigo deixar em tela com a calculadora para a gente ir acompanhando. Vamos lá. 3 vezes 8,37 vezes 300, aí está, vai dar 7.533. Bom, qual é a unidade de medida? A unidade de medida de energia, nós trabalhamos na aula de hoje apenas duas: caloria ou joule. Nossa constante está em joules por mol vezes Kelvin. Logo, a energia também estará em joules, certo? Eis aí nossa resposta. E aí você dirá, cadê a alternativa, né? Bom, a nossa alternativa eu acho que nós não teríamos dúvida em marcar ou em chutar. Ela está em notação científica. Nós vamos colocar aqui. Então, nós já sabemos, notação científica, ela é colocada com um algarismo significativo e em seguida a vírgula, estando este compreendido entre 1 e 9, não é isso? Então, primeiro aqui nós temos 7, eu vou colocar apenas uma casa após a vírgula. Quantas casas eu desloquei? Eu desloquei 1, 2, 3. Então, notação científica é colocado em potência de base 10 elevada à quantidade de vírgula que você deslocou. Aí está. Logo, nossa resposta correta é a alternativa A. Tudo bem? Vamos lá mais uma vez. Agora falando sobre a primeira lei da termodinâmica, e eu escolhi um exemplo muito simples. Vamos lá. Um gás ideal contido em um sistema de cilindro e êmbolo recebe uma quantidade de calor igual a 500 calorias e tem um aumento de energia interna de 1.500 calorias. Calcule o trabalho realizado pelo sistema. Então, é um exemplo bem simples. Para resolver, basta que recorramos à nossa equação, ou seja, variação de energia interna é igual a quantidade de calor menos o trabalho realizado. Eu gosto de usar esta letra, mas vamos usar o W sugerido no nosso livro. Vamos lá, trabalho com W porque vem do inglês, work. Então, qual é a pergunta? Calcule o trabalho. Então, queremos saber o trabalho. Quanto vale o ΔU, a nossa energia? Um gás ideal contido em um sistema de cilindro com êmbolo recebe uma quantidade de calor igual a 500 calorias. 500 não, a 5.000 calorias. Então, o Q é igual a 5.000. Queremos saber o trabalho. E tem um aumento de energia interna de 1.500, portanto ΔU é igual a 1.500. Logo, a gente pode dizer que 500 não, eu só quero falar 500. 5.000 menos o trabalho é igual a 1.500. Menos o trabalho é igual a 1.500, tá? Mais 5.000, vem para cá, menos 5.000. Logo, menos o trabalho é igual a quanto é 1.500 menos 5.000? Acho que não precisamos da calculadora, não é isso, gente? 3.500. Está tudo negativo, multiplico por menos 1. Opa! Então eu fico com trabalho igual a 3.500, não é joule, a unidade de medida é calorias. Então vamos colocar aqui
Cal, abreviação para caloria. Então, aqui está a nossa resposta, tá bom? Bem, meninos, é isso, por hoje é só. Eu peço que você acompanhe logo abaixo no formulário a atividade a ser desenvolvida. Um grande abraço, tenham todos um bom desempenho e ver-nos-emos no nosso próximo encontro. Até lá!